Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Que o Senhor nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça. Mais um dia na presença de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima e de toda a equipe espiritual que se faz presente. Que as coisas boas cheguem hoje e que as bênçãos do Senhor nos traga paz, esperança, fé e alegria dentro do nosso coração. Então, neste momento, meus amigos, vamos procurar uma posição agradável. Vamos serenar a nossa mente, relaxar o nosso corpo físico e vamos conversar com Deus. Entregar os nossos problemas nas mãos dele, fazendo a nossa parte e confiando. A fé é tudo, meus amigos. A primeira reflexão do dia, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 127. Ela diz o seguinte: se o problema é o mal-estar que restou por ter agido como não queria ou provocou o pior efeito, lembre-se de que a esperança, o tempo e a busca da solução a tudo resolvem. O que ficou de uma discussão, briga, mau trabalho, mau acordo, ou mesmo o que aconteceu neste momento, daqui a pouco estará mais ameno. Razão porque você não deve se desesperar ou irritar. Creia em Deus e tenha esperança. A esperança por si mesma já é uma mudança, ficando o resto por conta do tempo e das suas providências. Quem tem um sol interior não teme a noite dos problemas. É isso, meus amigos. A esperança é tudo. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Itens 1 e 2. Salvação dos ricos. Em Lucas, capítulo 16, versículo 13, tem uma passagem que diz: Jesus falou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele vai odiar a um e amar o outro, ou vai se afeiçoar a um e desprezar o outro. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13. No item 2 do Evangelho, ele diz o seguinte: um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Se você quer alcançar a vida eterna, siga os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. E Jesus respondeu: não matar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho, honrar o pai e a mãe e amar o próximo como a si mesmo. O jovem então replicou: sigo todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? E Jesus respondeu: se você quer alcançar a vida eterna, venda tudo que tem e dê aos pobres, e então receberá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Porém, o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: em verdade, eu digo a vocês que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. E acrescentou:
É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 16, versículo 19 a 24. Também em Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25. E em Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. Que assim seja. Vamos refletir um pouco sobre essa passagem de hoje. Então, meus amigos, muitos de nós diz não poder. Desculpe, meus amigos. Quem são esses dois senhores que Jesus se refere nessa passagem? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Um Senhor é Deus, aquele que nos criou, que nos conhece mais do que nós mesmos. E o outro é Mamon, que significa Mamon, o dinheiro, o poder, as riquezas, os bens materiais. Então, quando Jesus disse aos seus discípulos que ninguém pode servir a dois senhores, ele está nos alertando que nós precisamos observar qual dos dois estamos dando mais prioridade. Porque Jesus, ele nos faz refletir. Ele faz com que a gente pare e pense que nós precisamos aprender a fazer escolhas. Então, quantas pessoas dizem que seguem a Deus? E todos os mandamentos, as suas leis. Mas seguir a Deus não é só cumprir as suas regras e as suas leis. Seguir a Deus exige um caminho de transformação interior. Exige a prática de nossas virtudes. A principal lei de Deus é o amor. Porque Jesus disse, amem a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E essa é uma grande virtude, pois quem não ama a seu próximo, como é que diz que ama a Deus? Então, nós somos ainda espíritos imperfeitos. Estamos aqui encarnados num corpo físico, mas com muitas imperfeições. Ainda não conseguimos amar o nosso próximo com tanta certeza como Jesus disse, para que a gente possa amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Precisamos crescer espiritualmente. Com relação a esse jovem que chega e diz o que é necessário para alcançar a vida eterna, e Jesus disse, siga os meus mandamentos. Jesus, aqui, meus amigos, ele não está condenando a riqueza, tampouco a pobreza. O que ele está condenando é o mau uso dela. Então, vamos agradecer a Deus este evangelho de hoje e que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos dê sabedoria. Que assim seja. A reflexão final, ela diz o seguinte: dizem que ninguém vem para te salvar, mas tantas vezes
fui salvo por quem nem sequer sabia. Um sorriso inesperado de um estranho, o toque de um animal que pareceu entender minha dor, palavra de um escritor que alcançaram o fundo da minha alma, uma música que falou o que eu não conseguia dizer, ou o olhar atento de um amigo no momento certo. Estamos todos silenciosamente salvando uns aos outros. Pequenos gestos que parecem insignificantes, mas carregam o poder de mudar um dia, uma vida, um destino. Que possamos ter sabedoria para compreender tudo isso. Que Deus nos abençoe. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.